E aí pessoal, Jânio Lima, mais uma vez aqui no canal Python DS, e hoje para a gente finalizar, como prometido há poucos dias atrás na aula passada, onde aprendemos a primeira parte ali de estrutura de dados, dicionários. Agora vocês vão ver, assim, a segunda parte ainda está mais legal, porque vai tendo algumas coisas mais complicadas e mais avançadas com as quais você pode trabalhar dentro da estrutura de dados, né? Vocês vão aprender bastante coisa ali com uma historinha bem conhecida aí do pessoal da velha guarda, mas que também quem é mais novo já deve conhecer, que é a historinha do João e Maria. Mas como que a gente consegue transformar os personagens do João e Maria em um dicionário, e como fazer esse dicionário ter características ali interessantes. E depois, é claro, essa lógica vocês podem tirar do mundo da fantasia e levar para o mundo real nos desafios aí das empresas, dos locais onde vocês trabalham, onde virão a trabalhar, nos desafios também da universidade. Tem muita gente aqui que eu vejo que acompanha o canal para aprender uma coisa que está pegado, não conseguiu aprender direitinho ali com as aulas da universidade, e aí complementa com o nosso conteúdo, tá bom? Então aproveite aí. Hoje a gente finaliza a estrutura de dados, dicionário. Com isso a gente fecha todas as estruturas de dados nativas do Python e teria ali conteúdo praticamente para finalizar o curso. Quem sabe? No finalzinho tem um recado sobre isso aí, mas a gente está indo com certeza na reta final do nosso curso de fundamentos. Então aproveite bastante. Agora vamos ver uma outra forma, passada aqui essa primeira parte da aula, para você criar dicionários. Você tem aqui, como nas outras estruturas de dados, você tem a função equivalente àquela estrutura. Sempre que a gente está fazendo dessas formas anteriores aqui, na verdade, internamente o Python está fazendo algo similar a chamar esta variável. Desculpe, chamar esta função. E aí, usando a função, eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, senhas, recebe o dict, e aqui ao invés de eu colocar os dois pontos, eu coloco a chave que eu quero e depois o conteúdo que eu quero inserir naquela chave. Então vamos ver aqui, ó, ele já criou, vamos o F9 aqui, ó, ele mostrou aqui para gente quais são cada usuário e cada chave. Eu posso acessar da mesma forma um usuário qualquer. A partir desse momento, criei de uma forma diferente, mas o resto vai ser exatamente a mesma coisa que a gente viu antes. Posso fazer o loop da mesma forma. Então aqui, mais uma forma de criar, né? Então não vou detalhar muito essa segunda parte, porque essa segunda parte de acessar o conteúdo é exatamente o mesmo que a gente aprendeu antes. Posso também fazer uma brincadeira com uma lista. Expliquei para vocês que seria importante conhecer a lista. Eu posso, a partir de uma lista como essa aqui, de números, criar um dicionário, e dentro desse dicionário eu criá-lo a partir do que a gente chama de um dict-comp, que eu já ensinei a list-comp, que é você criar uma estrutura de um loop dentro da própria criação da variável, e esse loop ele funcionar como uma forma de iterar todos os conteúdos ali dos dados que eu estou passando dentro do loop e gerar uma nova estrutura de dados. Então aqui o que ele vai estar fazendo? Ele vai me dizer o seguinte, ó, n dois pontos, n vezes 2. Então isso aqui é o que vai estar composto ou contido em cada registro do meu dicionário. Qual vai ser a chave? Vai ser n. Qual vai ser o conteúdo? O conteúdo não vem depois dos dois pontos, vai ser n vezes 2. De onde vem esse n, Jânio? De um loopzinho simples, que é para cada n em números. Vocês já viram isso bem simples lá atrás. Esse loop aqui, for n números, é o loop do tipo for item em lista. Então ele está iterando a lista número. Ao invés de usar a palavra n, como eu ensinei antes para vocês, eu estou usando uma variável qualquer. E essa variável qualquer aqui é a variável n. Ao invés de eu fazer um loop todo complexo aqui com várias linhas, eu simplesmente simplifiquei e estou usando aqui dentro da construção do meu dicionário. E como eu estou usando aqui, ó, criando com as chaves, o Python já sabe que eu estou criando aqui por conta de eu ter uma estrutura de chave-valor, então ele sabe que eu estou criando um dicionário. Então ele vai tentar fazer isso aqui a partir dessa iteração. E vamos ver se vai funcionar. Ó, o número já está ali. Posso ver os meus números aqui.
E aí, o que ele vai trazer aqui? Vamos para vocês entenderem também a intuição. Se eu estou fazendo essa iteração for item em números, o que eu faria se eu tivesse só a iteração simples aqui, ó, for n em números, print n. Vejam que é isso que ele faz na iteração simples. Então, com esse código diferente aqui, o que ele estaria me fazendo era o seguinte, ó, n, se o n é igual a 1, então ele vai mostrar no primeiro registro do dicionário n, depois 2 pontos, e o primeiro valor do dicionário vai ser 1 vezes 2, ou seja, 2. Então eu vou ter chave 1, valor 2. Depois, chave 3, valor 3 vezes 2. Chave 5, valor 5 vezes 2, e assim sucessivamente. Então vamos rodar e vamos ver o resultado, que foi exatamente isso que eu acabei de falar. Então isso aqui mostra, primeiro, que dá para criar um dicionário diretamente de uma outra forma, e também que a chave, diferente do que eu vinha fazendo antes, sempre era uma chave, uma string, eu posso ter qualquer coisa como sendo a minha chave, gente, como aqui um número inteiro. Vamos agora para mais uma forma de criar um dicionário. Agora eu vou pegar uma tupla, que é similar ao que eu tenho ali, e uma lista. Uma tupla vai receber os nomes dos personagens principais da historinha do João e Maria. João, Maria e a bruxa. Depois ele vai pegar o tipo de papel que eles fazem, que são protagonistas ou antagonistas. Então, por aqui eu teria um registro. Agora, se eu quiser juntar tudo isso, eu tenho aqui, vocês já aprenderam que eu posso criar registros a partir do dict. Só que tem uma funçãozinha no Python que quando você pega dois conjuntos de dados, você pode fazer o que ele chama de mapear. Ele pega para cada registro de um conjunto de dados uma equivalência de um outro registro e ele pode usar isso para você fazer um monte de brincadeira. E nesse caso aqui, quando eu uso o zip com duas listas, com duas tuplas, ou com uma tupla e uma lista e uma tupla, precisam ser dois tipos de estruturas de dados. Em ambas a gente precisa ter aqui o mesmo conteúdo, quantidade de itens. Não precisa ser do mesmo tipo. Aqui eu poderia ter letra e aqui eu poderia ter número. Aqui eu poderia ter número e aqui letra, e assim sucessivamente. Mas o importante é que aqui eu tenho 3 registros e aqui eu tenho 3 registros. E aí, se eu faço isso, ele vai fazer o que a gente chama em programação de mapeamento. Ele vai mapear cada item de um conjunto de dados para um outro item do outro conjunto de dados. E como eu usei o zip dentro de um dict, ele sempre vai pegar isso para você fazer alguma coisa. Se eu fizer ele aqui por fora, ele vai ficar meio esquisito. Ele vai me trazer ali, ó, só um valor ali dentro da memória. Mas eu, com esse valor dentro da memória, se eu passar alguma função que sabe tratar esses valores, aí ele vai fazer isso que a gente vai ver agora. Tal. Vamos ver lá o conteúdo de João e Maria. Olha lá, que coisa bonita. Então, de maneira bem simples, com o zip e o dict, ele criou um dicionário a partir de duas estruturas originais. Eu posso ainda fazer uma outra brincadeira aqui, olha. Ah, Jânio, eu não quero só o papel, eu quero as características dos personagens. Então, digamos que eu tenha o papel e a idade aqui, ó. Protagonista 9, protagonista 10. Digamos lá que o João tem 9 anos, a Maria 10 e a bruxa tem 71. Aí eu juntei o Chaves aqui com o João e Maria, né, gente? Não era a idade da dona Clotilde, mas como ele chamava a pobre Clotilde de bruxa de 71, então vamos lá juntar isso. Agora eu tenho característica. Eu estou chamando aqui, eu não estou alterando meu dicionário original, estou criando um novo dicionário aqui e novamente estou fazendo a mesma brincadeira. Mas, Jânio, você me disse que tinham que ser registros com o mesmo tamanho. Gente, esse registro, característica, vamos ver o que tem dentro de característica? Ele tem, na verdade, apesar de você estar vendo vários valores, né, 6 valores para ser mais exato, protagonista 9, protagonista 10, antagonista 71, na verdade isto é uma lista de listas. Eu já expliquei que você pode fazer isso também nas aulas passadas. Então, para o Python aqui, apesar de eu ter 6 informações, o que eu tenho é um registro chamado característica que é composto por 3 itens.
Primeiro item é essa lista, que tem dois itens. Segundo item é essa lista. Terceiro item é essa lista. Se eu fizer aqui o len de característica, vejam o que o Python traz para mim. 3. Exatamente por isso. Então aqui eu estou ainda respeitando a condição do zip aqui que eu falei para vocês para funcionar a criação de um dicionário. Então vamos ver o que ele faz aqui. E olha que legal, vou puxar aqui o João. Então ó, o João, ele me mostrou que o João é um protagonista com 9 anos. Posso vir aqui direto? Olha aqui que legal. Então, ele tem as chaves, ele diz que cada item das chaves, né, do dicionário são listas, e aqui ele mostra as listas. Então eu posso lá, peguei os dados de João, vou pegar, por exemplo, agora eu quero ver dentro das características de João o papel dele, está na posição 0. Então João é protagonista, eu quero ver a idade do João, está na posição 1, 9, tá vendo? Eu posso aqui fazer uma brincadeira bem interessante. Eu posso, por exemplo, agora, vamos lá, ó. Eu tenho, lembra que eu acabei de falar que cada item, né, cada valor do nosso dicionário é uma lista, e lembram que a lista tem o método append, então eu posso ainda brincar aqui, ó, colocar uma outra coisa, ó. Então, João e Maria, no meu dicionário João e Maria, para a chave João, que é uma lista, eu vou usar o método append, ou seja, inserir no final daquela lista o valor coragem. Para o meu dicionário João e Maria, na chave Maria, que é uma lista ou seu conteúdo, eu vou inserir no finalzinho a inteligência. E para a bruxa, eu vou inserir maldade. E agora vamos ver o que eu tenho aqui. Olha que legal, gente. Personagem João tem uma lista de características. Ele é protagonista, ele tem 9 anos e ele tem coragem ali como sendo seu poder. Então a Maria tem o protagonista, 10 anos e o poder dela ali é a inteligência. E a bruxa, antagonista, 71 anos, com o poder maldade. E aí eu posso acessar da mesma forma que eu vi lá em cima. Esse meu print aqui ficou grandão pra caramba, mas ó, vou a colher de chá aqui para vocês. Então, ó, ele vai me trazer o meu personagem, ele vai mostrar as características divididas em papel, idade e poder. E aí, se eu der esse print aqui gigantão, vamos voltar aqui, olha que legal. Personagem João, características, papel, protagonista, idade 9 anos, poder, coragem. Maria, protagonista, idade 10 anos, poder, inteligência, e a bruxa, papel, antagonista, idade 71 anos, poder, maldade. E aí eu posso, por último, agora eu estou com a minha listinha ali, eu posso usar dentro de um dicionário a funçãozinha pop item. Vocês já aprenderam lá em cima a deletar usando a funcionalidade del. Agora aqui você pode usar a funcionalidade pop, que ele vai fazer similar ao pop de uma lista. Então aqui vamos lá, ó. Fiz o pop. Lembra o que o pop de uma lista faz? Ele exclui e retorna. Eu poderia usar esse valor aqui para fazer alguma coisa. Então ele pegou o registro lá, removeu da lista e mandou o resultado desse registro para mim. Posso vir aqui também fazer um pop por um item específico. Ali, ó, eu fiz a remoção, ele vai pegar o último registro inserido na minha lista, no meu dicionário. Aqui eu posso João e Maria, ponto pop, João, aí vejam o que ele vai fazer. Então ele fez o pop aqui, desse pedacinho aqui, das características do João. Aí vamos printar aqui, print João e Maria. E agora na minha lista eu não tenho mais a bruxa e eu não tenho mais o João. Então, as formas de inserir, de alterar, de excluir por ordem, de excluir o último registro, vocês aprenderam. Com isso, vocês fecham, gente, um conteúdo muito interessante das listas tuplas,
conjuntos e dicionários, que são as 4 estruturas de dados, é claro, além dos dados, dos tipos de dados comuns, de variáveis, mas as 4 estruturas de dados compostas, nativas do Python, que dá um poder muito legal para trabalhar com ela. E vejam, assim, tem uma coisa que eu já falei em algumas aulas anteriores, mas que eu reforço nessa última das estruturas, que é: as estruturas de dados do Python não são para você ficar brincando desse jeito aqui, não é para você realmente ter ali como um banco de dados, certo? Dificilmente você não vai ficar gravando isso aqui. O banco de dados, o registro, que a gente chama da persistência dos dados, vai ter que estar em algum arquivo, em alguma base de dados mesmo, mas você criar os dados dessa forma, você vai ter depois uma facilidade quando você aprender programação intermediária mais avançada. Por exemplo, eu quero criar uma interação com o usuário, que eu vou registrar os dados, mas depois eu vou mandar esses dados para um banco de dados. Se você já sabe todas essas formas de tratar, você vai conseguir fazer seu programa ficar mais inteligente. E aí, por exemplo, se você for lá na minha playlist de SQL dentro do Python, você vai aprender como pegar isso que você já sabe agora tratar e jogar para dentro de um banco de dados SQL. Se você for lá na nossa playlist de manipulação e tratamento de dados em arquivos, da playlist de análise de dados em Python, você vai estar recebendo arquivos de planilha de Excel, de arquivos CSV, que são um tipo muito comum em tratamento de dados. Você vai receber daquele jeito, mas ele vai ser de alguma forma organizado ou em uma lista, ou em um dicionário, ou em um tuplo, ou em algo similar. Então você consegue também, depois que leu o documento, você fazer um tratamento, mesmo em bibliotecas mais avançadas, como uma chamada Pandas, que eu também ensino no nosso curso de análise de dados. Você vai ter algo bem similar ao que é essa estrutura, por exemplo, dos dicionários. Então, isso que você aprendeu aqui é uma base muito interessante para você trabalhar com análise de dados em geral dentro do Python, mesmo que não tenhamos trabalhado por enquanto com arquivos, tá bem? Então fica aí, a gente finaliza essa aula de hoje por enquanto. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Essa aula realmente foi feita ali com muito carinho, com dedicação ali adicional para a gente tentar ter um conteúdo legal para vocês. Usem bastante aí, sem moderação, esse conteúdo. E principalmente assim, vocês chegaram num momento do nosso curso que, se a gente fosse pensar só num curso básico, eu poderia inclusive finalizar o curso por aqui, porque vocês já tem muita coisa aí na caixinha de ferramentas para trabalhar com o Python. Tem várias outras playlists aqui no canal com as quais vocês podem aprofundar o conteúdo, mas eu ainda vou pegar e colocar algumas aulas bônus aqui neste curso, para a gente finalizar o nosso curso de Fundamentos de Python, nessa nova visão, revisada, reformada, atualizada, com conteúdo um pouco melhor e mais organizado, né? Eu já falei na abertura, no ano passado ainda, quando eu comecei a revisão desse treinamento, eu falei que assim, foi o start, né? A inauguração do canal Python DS foi o nosso curso de fundamentos lá em 2020, no comecinho da pandemia, como um trabalho voluntário realmente para ajudar as pessoas que estavam precisando de conhecimento, no momento ali que estava todo mundo meio passando por uma situação muito ruim, e em dúvidas sobre o futuro. Então, pelo menos para aqueles que pudessem ali aprender algo novo ali, para quando conseguisse sair da pandemia, tivesse algo ali útil na sua caixa de ferramentas para aproveitamento, para melhoria ali das condições de trabalho. Foi o nosso início, mas ele tinha um monte de probleminhas e realmente assim, com o feedback dos colegas, das pessoas que estavam seguindo ali, eu sempre tento olhar de maneira muito construtiva, né, as críticas, as sugestões de vocês, e decidi, assim, foi uma decisão até complicada para mim, porque tempo, gente, é muito complicado. Fazendo mestrado, finalizei mestrado no ano passado, já emendei no doutorado, muita coisa no trabalho, na família, mas mesmo assim eu consegui fazer essa dedicação. Estou feliz de estar conseguindo chegar nessa reta final aqui, e eu acho que realmente o conteúdo ali, eu estou tentando entregar o máximo possível para vocês, então aproveitem. Faz a inscrição no canal se ainda não fez, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, deixa o comentário, like ou dislike se não gostou, mas deixa sempre o feedback, interage com a gente aí, que é o combustível. Eu não faço isso aqui para ser um youtuber, eu faço isso aqui porque eu sou um professor, disseminador de conhecimento, e tento sempre aquilo que eu aprendo compartilhar
E o YouTube foi um local que eu achei aqui interessante para fazer isso ir para além da sala de aula, tá bom? Então, um abração e aproveitem o conteúdo.